paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que a boa mão do Senhor esteja tocando o seu coração, tocando a sua vida e ministrando sobre você, e que você possa viver o verdadeiro avivamento. O que é avivar? É dar cor, é aprimorar aquilo que já está acontecendo. E que privilégio nesse mês de novembro nós podemos celebrar a carta aos Efésios e devocionalmente ver o que convém a nós, e podemos estudar a realidade da história, o que está acontecendo junto aos irmãos em Éfeso, a razão da carta, enfim. E eu quero hoje celebrar com você já no início, quando diz no capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Ora, Paulo está escrevendo aos irmãos e ele, na sua saudação, já no início dessa fala à igreja, aos irmãos que estão em Éfeso, ele se posiciona desta maneira: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus, não por minha escolha, não por aquilo que eu queria. Nós já vimos agora no mês de outubro, quando estudamos a carta aos Filipenses, o que Paulo diz, o que ele se refere à sua vida no judaísmo e a transformação que Deus fez. Relembrando, ele diz: aquilo que para mim era lucro, ganho, reputei como perda, para que pudesse ganhar a excelência, ganhar a Cristo. Então ele aqui diz: eu sou apóstolo dele, de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Não foi eu que quis isso, eu que desejei isso, mas foi isso que eu estou vivendo, é pela vontade de Deus. E eu dou um stopzinho aqui, uma parada, para perguntar a você: você tem consciência daquilo que você está vivendo agora ser exatamente a vontade de Deus? Ou a gente diz que isso aconteceu porque foi a vontade de Deus, ou a vontade de Deus foi a nossa escolha, foi a sua escolha? Aquilo que você está vivendo agora, vivenciando, é a sua vontade, a sua escolha, ou a vontade de Deus? Quando nós falamos com Deus em oração, como Cristo nos ensinou, declarando: venha a nós o teu reino, nós estamos querendo dizer: abro mão da minha vontade para que a tua vontade aconteça na minha vida. Então ele diz: eu sou apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. E aí ele diz a quem ele está escrevendo. Ele diz: aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ele está dizendo que essas pessoas que são santos de Deus, separados para servir ao Senhor, elas são fiéis em Cristo Jesus. Ou seja, não há possibilidade de alguém se dedicar ao Senhor sem ser fiel a Ele. Não, eu sou separado para Ele, eu sou separado para servir a Ele, mas a fidelidade está à margem daquilo que deveria estar. Então não adianta eu chamar para mim um título, uma posição espiritual no Senhor, se eu não me dedico àquilo. Dá para compreender isso? Eu também estou buscando entender essa conexão de santidade em Deus, de separado para servir ao Senhor e de fiel em Jesus Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo: fiéis em Jesus Cristo. O que ele diz? Que não dá para ser fiel sem ser em Jesus Cristo. Que é por Cristo que nós somos fiéis ao Senhor. Enquanto estivermos ligados em Cristo e a Cristo, nós conseguimos sim sermos fiéis ao Senhor. Do contrário, vão ser declarações vazias, até há uma vontade, até um desejo em algum momento, mas a gente não vai conseguir. Então, se você olhar de uma forma objetiva o enunciado, a saudação dele, ele está dizendo que ele é apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Então, aquilo que ele está sendo ou fazendo é por fidelidade ao Senhor. Não é uma inspiração, uma conspiração, um desejo oculto do seu coração. Não, é um chamado divino. E eu quero então dizer a você, meu irmão, minha irmã, que esse chamado divino é estendido a todos nós. É estendido à igreja do Senhor, sermos separados para Deus, para servir a Ele em Jesus Cristo. Ou seja, fora de Cristo, não conseguimos ter uma vida
compatível com aquilo que nós dizemos pela palavra. E ele diz: a vocês que são separados para servir ao Senhor, fiéis em Cristo, a vocês graça e paz da parte de Deus. É preciso que a gente compreenda que essa palavra de graça e paz não é generalizada, não é estendida a todo mundo. Muito se fala de paz, paz entre os homens, paz na política, paz na economia, paz social, paz, 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 paz. E na verdade, quando se fala disso, diz ausência de guerra, trégua, ausência de guerra. Mas a paz que Jesus Cristo nos traz é algo que se assenta em nosso interior em meio à guerra que a gente vive no mundo. Em meio a confusões, aquele que serve ao Senhor tem a paz de Deus, que segundo Paulo aos Filipenses diz que excede, vai além de todo entendimento. Então ele diz: a vocês que são separados para Deus, fiéis em Cristo Jesus, a vocês, eu declaro, graça e paz. Da parte de quem? Da parte daqueles que vocês se separaram para servir, da parte de Deus, nosso Pai. E mais de quem? Da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês servem em fidelidade. Perceba que as coisas não são isoladas, não é uma saudação evasiva, vazia, sem objetivo. Tanto a saudação como a graça e a paz ministrada, elas andam em sincronia. O que aprendemos então? Para que eu e você vivamos a paz, a graça e a paz de Deus em Cristo, nós precisamos estar separados para servir a Deus em fidelidade de Cristo. Sem isso, a graça e a paz provenientes do Senhor não estão em exercício na nossa vida, são coisas que a gente não consegue tocar, que a gente não consegue se relacionar, porque não há uma contrapartida nossa em relação àquilo que Ele está liberando. Ao contrário, o que o texto me inspira a ver, está claro aqui, que a graça e a paz que Ele está dizendo que é da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, estão acontecendo de uma forma objetiva porque alguém se separou para Deus em Cristo. Do contrário, isso não está acontecendo. Isso não é evidente. Então, o que Paulo me inspira a entender nesse início do comunicado aos Efésios é que se eu quero viver a graça e a paz do Senhor, eu tenho que me separar para Ele e viver em fidelidade em Cristo. Lembrando a você que nos dias 11, 12 e 13 nós vamos ter o musical pelo Halel, Herdeiros. Na sexta-feira nós teremos uma reprise do ano anterior, reprisado do ano anterior, e no sábado e no domingo nós teremos então a ministração de Herdeiros. É a cantata anual que acontece aqui. Qual é o ingresso? O ingresso é 1 quilo de alimento não perecível para trazer para a assistência social da igreja, para abençoar vidas, para abençoar pessoas que são alvos do nosso cuidado mensalmente. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.